Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial e você chegando para te fazer companhia nesta tarde. Uma entrevista diferente aqui hoje. Vamos falar um pouco da área de direito. Estou recebendo aqui no Mundial e você o Dr. Márcio Nissim. Muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. Vai ser uma entrevista incrível. Pode ter certeza, você que está aí, você é funcionário, você é empreendedor, você tem dúvidas a respeito das leis trabalhistas. A gente vai falar disso hoje, mas de uma forma bem interessante. Fica conectado com a gente. O Márcio Nissim, gente, ele é advogado trabalhista. No Instagram dele, ele tem uma frase utilizada que eu gostei bastante, que é: meu objetivo é auxiliar a empresa a não quebrar, porque elas quebram, né? E o empregado a ter acesso ao que é justo. Portanto, quanto mais a gente conhece a respeito das nossas leis, dos nossos direitos e deveres, tanto empresa, empregador como empregado tira vantagem, né? Perfeito. A gente precisa conhecer para poder tirar vantagem de tudo isso e saber até onde eu posso ir e quando eu devo recuar. Com certeza, perfeita a sua colocação. É isso, né? É isso Fiz aí. Uma boa abertura, consegui. Mundial e você pode nos acompanhar no YouTube, Vibe Mundial. É só clicar, vai lá, se conecta com a gente, anota, clica no sininho, como dizem, né? Clica no sininho que você vai ser avisado todas as vezes que estivermos ao vivo. Quando estamos ao vivo, toda vez que tem programa ao vivo aqui na Vibe Mundial, o YouTube está conectado com você. Tem gente que só ouve pelo YouTube, viu? Ah, é? É interessante, mas também tem gente que só ouve em 95,7 FM e 660 AM, ou então pelo nosso aplicativo. Vamos lá, eu quero já entender, porque tem tanta pergunta, gente. Eu quero entrar nessa questão mesmo de empresa, de empregado, mas a gente estava conversando aqui muito a respeito dos danos morais. Sim. E veio uma questão, que dano moral é diferente de assédio moral? Explica para mim. Sim, exatamente. O dano moral é quando um único ato já gera um constrangimento para a pessoa. Então, não são atos repetitivos, certo? Então, por exemplo, o empregador chega e fala: olha, você é uma burra, uma incompetente, não serve para nada, na frente de outros empregados. Então, isso gerou um constrangimento, já caracterizou o dano moral. Ponto final. Tá. O assédio moral é uma conduta repetitiva, onde todos os dias a pessoa que está assediando a outra, ela comete atos que deixam a outra constrangida. E não é só xingamento. É, por exemplo, pedir para fazer hora extra todo dia, pedir para fazer relatórios absurdos, metas inatingíveis e também o xingamento, né? Todo dia chegar e falar: você está muito incompetente, eu estou cansado de você, todo dia a mesma coisa. Então, são atos repetitivos que caracterizam o assédio moral. Uma pressão, né? Exato, uma pressão constante. Então, a diferença é basicamente essa: dano moral, um único ato; assédio moral, atos repetitivos. A gente, quando fala de empresa, a gente sempre imagina, né, aquela empresa bem estruturada, aquele escritório, mas nós temos vários tipos de empresa. Olha o tamanho do nosso comércio varejista. Por exemplo, Sim, né, sim. um estabelecimento, uma loja, é uma empresa. Sim. E isso também acontece, né? Sim. Você sabe que, inclusive, até às vezes para os próprios clientes, né? Tem uma pessoa, um advogado que eu sigo, o Márcio, ele é especialista em condomínios. E ele postou essa semana um vídeo que ele foi numa loja, que não vou falar o nome, mas está no Instagram dele, enfim, que ele foi numa loja aqui na Avenida Paulista com a filha, uma loja grande de departamentos, fez compras e a menina quis ir no banheiro. Então ele perguntou: onde que é o banheiro? Aí a moça da loja falou: não tem. Ele falou: mas como, não tem banheiro aqui na loja? Não, não tem. E como vocês, empregados, fazem para utilizar o banheiro? Ah, não, para empregado tem. Ele falou: peraí, não tem banheiro para o cliente, mas tem para o empregado? Pois é, mas o senhor pode ir na loja do lado aqui, de departamento, que você pode usar o banheiro. Quer dizer, olha o constrangimento. Isso é um dano moral. O cliente acabou de passar por um dano moral. Cliente também passa por Também, dano moral. Ele quis utilizar um banheiro numa loja gigante de departamento para a filha dele pequena e não tinha um banheiro. É um como absurdo, você ir né? num hipermercado e não ter um banheiro. Ter um banheiro. Então, assim, não é só no ambiente de trabalho que se
comete um dano moral, um assédio moral, né? Apesar do nosso papo ser trabalhista. Não importa. Mas isso me chamou muito a atenção, né? Porque normalmente vezes, eu falei das lojas, por exemplo, mas é raro uma loja ter o banheiro acessível para o cliente. É verdade. É bem raro mesmo. Então, veja só como é que é. Não é? Eu acho que é uma coisa a ser repensada, não é? Com Porque certeza. o cliente também pode entrar contra o estabelecimento, sem né? dúvida. E aí ele entraria na esfera civil, né? Na justiça civil e não trabalhista, né? Tá. Mas sim, ele Mas pode ele entrar pode. e pedir um dano moral e olha, certeza que ele ganha. Porque dependendo de como esse vendedor, essa funcionária fala com esse cliente, também pode acarretar um dano moral, né? Sem dúvida alguma, é isso aí. Gente, que interessante isso, né? Porque às vezes a gente passa por situações e a gente não percebe que aquilo pode ser um dano moral. É verdade. E se eu entrar num estabelecimento e você está sendo agredido, por exemplo, isso também me constrange. Como Fato. cliente, não é? Sem dúvida, você passar por uma situação dessa, né? É inclusive incrível pode isso. até sobrar para você, né? Não é, você tem que ficar, você entra, você vê que está acontecendo um BOzinho, Cai você fora. até sai. Você até sai. Mas é interessante isso, porque a gente vê a questão do assédio moral e do dano moral são diferentes, mas os dois podem ocorrer a qualquer momento. Como eu disse, né? Pode ser aqui dentro do estúdio, ali no corredor ou lá na recepção. Se a pessoa gritou com outra, já é um dano moral. Um dano moral, exatamente. Um dano moral. E o assédio moral é o constante. Isso. É o todos os dias um pouquinho. Exatamente. Doses vai homeopáticas. vai minando a pessoa. Pode até caracterizar um burnout, né? A pessoa... Quando chega um burnout? Olha, o burnout é quando você acaba perdendo aquela sua vida social, você não tem mais tempo para a vida social, por exemplo, um excesso de trabalho, ou até mesmo se você é pressionada todos os dias, você chega em casa, você não tem vontade de fazer nada. O assédio moral pode levar a um burnout. Pode levar ao burnout, você não quer se alimentar, você não consegue dormir, você acaba realmente... tendo problemas psicológicos sérios, né? Com certeza, né? Porque aí muitas pessoas que estão nos ouvindo, né, que estão nos ouvindo, pode falar assim, mas por que não sai desse emprego essa pessoa, por exemplo? Mas às vezes é o único meio de sobrevivência dela. Perfeito. Às vezes a pessoa precisa pagar conta, ela não consegue uma recolocação, ela tenta e está difícil, e ela não pode ficar sem emprego. Então ela se submete a um ambiente de assédio e acaba adoecendo, né? Antes de eu mudar um pouquinho aqui de assunto, no caso, hoje a gente vive num mundo LGBT lá na frente, né? No caso de transexuais dentro de uma empresa, como que você falou do banheiro da loja, Sim. né? Aí eu te pergunto, como funciona essa diferenciação dentro das empresas? Por questão de ética e de respeito também, como que a gente deve lidar com o outro e como que... aquela história, né? Que banheiro ele usa, como que eu lido com ele. Olha, você sabe que eu fiz Eu lido da forma então, igual ao outro. Sabe que eu fiz um conteúdo sobre esse assunto no meu Instagram e gerou uma polêmica gigantesca, né? Tá. E o que eu expliquei lá, na verdade, é o entendimento da justiça em relação à utilização do banheiro por homem trans ou mulher trans. E é o que a gente vai falar aqui. Exatamente. O entendimento então, por lei. Exatamente. Então vamos lá. Essa é uma discussão que está no STF, né? Ainda está. Sim, desde 2015 ela não foi dirimida, mas como vem acontecendo caso sobre esse assunto, a Justiça do Trabalho ela já se posicionou e ela entende que a empresa ela precisa respeitar o gênero. Então, se eu tenho uma mulher trans, ela tem que usar o banheiro feminino, se ela está efetivamente no gênero feminino, não importa se ela não mudou de nome, se ela não fez cirurgia para mudança de sexo, nada disso importa. O que importa é o gênero. E também funciona para homem trans. Ele pode utilizar o banheiro masculino. Esse é o entendimento da Justiça do Trabalho. E quando a empresa priva essa pessoa de utilizar o banheiro, cabe uma indenização por danos morais ou até mesmo assédio moral. E, inclusive, depois eu fiz um outro post colocando algumas decisões, porque eu acho importante, quando eu faço um conteúdo, eu não falo só por mim, eu falo pela lei. Então eu coloquei alguns entendimentos, algumas jurisprudências, casos julgados, onde houve condenação de empresa
por privar a mulher trans de usar o banheiro feminino, e inclusive condenações na justiça civil por mulher trans não poder utilizar o banheiro feminino em supermercado. Ela foi fazer compra num supermercado e o segurança falou, não, você vai usar o banheiro masculino. Eu ia te perguntar, que a gente pode estar falando de uma empresa como a nossa aqui, fechada, num prédio na Avenida Paulista, como pode estar falando de um shopping. Exatamente. Então, o que tem que ser respeitado, de acordo com o entendimento da justiça, é o gênero. Então, qualquer pessoa que vá reclamar, seria interessante que shoppings, supermercados colocassem uma tabelinha, uma plaquinha exemplificando isso, né? Como que ainda está em discussão, então, a gente na verdade, entende. assim, tem que tomar muito cuidado para essa plaquinha, essa tabelinha, não gerar um constrangimento também. Também. Não gerar uma situação... Aí vira dano. Exatamente. Olha eu causando dano moral aqui. Então, como já comentaram, quando eu fiz esse conteúdo, comentaram no meu Instagram o seguinte, então faz um banheiro misto, né? Mas não... Será que a gente está preparado para um banheiro misto? Acho que primeiro tem que mudar a cabeça do brasileiro. Será que a gente tem essa cultura, né? É. E o pior, né? Um monte de gente falando... Você deixaria a sua mãe entrar no banheiro com uma mulher trans, as suas filhas? Eu não deixaria. Então já vem... infelizmente, o brasileiro ele tem um pensamento machista, né? É verdade. Então já veio aquele pensamento machista, mas muitas mulheres também falaram isso. Entendi. Isso me chamou a atenção. Mas, na verdade, eu estou colocando o entendimento... Porque a mulher também da justiça, mas não o meu. Mas a mulher, ela também... Tem mulheres que também têm o ideal machista. Né? É verdade. Ofendidas, né? Não tem, Edu? Edu que tá aqui. A pandemia, ela trouxe muitas diferenças para dentro das empresas. Quando eu falo, por exemplo, em questão de horários de trabalho, porque tudo ficou muito flexível, vamos dizer assim. Sim. E esta retomada, e hoje nós vemos que a maioria trabalha já no próprio local de trabalho, a empresa, e poucos em home office hoje. Mas essa questão do horário de trabalho, eu lembro que na pandemia todo mundo falava, da pandemia me fez não ter horário para começar nem para terminar. Como que ficou toda essa questão? Isso acabou gerando muitos problemas trabalhistas? Olha, sim, a pandemia, na verdade, ela trouxe uma nova realidade que muitas empresas não estavam adequadas, né? Então, de repente, fechou tudo e as empresas precisavam continuar trabalhando, né? Tá. Serviços essenciais não pararam, mas empresas que não tinham serviços essenciais precisavam continuar com o trabalho. Então, muita gente foi para o home office, para o teletrabalho, né? Só que a pessoa foi despreparada, ela não tinha uma mesa, uma cadeira, ela não tinha um escritório. Ninguém né? foi preparado. Exatamente. E aí você não tem também aquele hábito de adequar o seu horário dentro de casa para trabalhar, você mistura as coisas, né? Então você fala, como hoje eu vou trabalhar em casa, vou ficar de pijama o dia inteiro. Né? Mas aí tem aquela Aí vou beliscar, vou na geladeira beliscar o tempo todo. Mas aí né? depois, tem isso. Mas aí a pessoa, ela se adaptou a todo esse universo. Sim. Né? Ela foi aos pouquinhos se adaptando. E para voltar ao trabalho, isso também acaba sendo uma questão. Tem os que querem voltar desesperadamente, porque rendem mais no escritório, Sim. e tem os que realmente não querem sair de casa. Exatamente. E isso cria também uma reclusão, eu né? vi muito isso na advocacia, né? Pessoas relutando em voltar. Você trabalha em casa ou em escritório? Já vou pegar agora. Na verdade, eu trabalho híbrido. Híbrido, tá bom. Exatamente. Tá. Ele vai pra rua, gente. Ele vai pra vou rua também. muito para tribunal, para Tá. audiências, né? Tendo clientes nas empresas, mas enfim. O que aconteceu? Muitas pessoas não querendo voltar e a empresa obrigando as pessoas a voltar, né? Então, nesse momento, o importante é ter um contrato. Quando a pessoa vai trabalhar em home office, tem que ter um contrato bem escrito, um contrato de acordo com a lei. E o artigo 75 da CLT, ele destrincha ali toda a condição de teletrabalho. A reforma trabalhista trouxe isso para dentro da CLT, né? Então, uma das alíneas desse artigo diz o seguinte, que a empresa pode convocar o empregado para voltar ao trabalho presencial, mas ela tem que dar um prazo de 15 dias, né? Então, se tiver isso em contrato, não tem problema, a pessoa tem que voltar. Agora, se você fica só no verbal, às vezes é difícil você conseguir
convencer a pessoa a voltar, porque ela fala, não, eu não fiz esse acordo com você. Você me colocou em home office, agora eu quero ficar. Então, como é que fica essa condição, né? Esse diálogo zero É aí que né? entra o poder diretivo do empregador. O empregador, o contrato é um contrato de mão dupla, um contrato de trabalho, né? O empregado tem obrigações, o empregador também. Então é aí que entra o trabalho do empregador, o poder diretivo de aplicar medidas disciplinares. Advertência verbal, advertência por escrito, suspensão e até mesmo uma justa causa. A lei determina isso. A lei determina isso, exatamente. E pelo jeito são vários processos, né? São oportunidades que a pessoa tem de retornar. Para cada situação de indisciplina, existe uma gradação de pena. Tem situação de indisciplina que não precisa ter gradação de pena. Por exemplo, um empregado agride o outro fisicamente no ambiente de trabalho. É justa causa na hora. É na hora. Na hora, não é uma advertência. Entende? É uma agressão física, uma coisa gravíssima. O empregado comete uma fraude desviando o dinheiro da empresa. A empresa descobriu, investigou. É justa causa na hora. Ela não vai dar uma advertência para um cara que está roubando a empresa, né? Tá, você estava Então, me contando uma historinha, inclusive, né? Mulheres, elas sempre são questionadas, né? A respeito da própria entrevista. Ocorrem casos de danos morais na própria entrevista de emprego? Com certeza, ocorrem, e principalmente com mulheres, como você falou, de entrevistadores perguntar, você gostaria de ter filho? Você já tem filho? Você tem planos para ter filhos? Como está a sua menstruação? Sua menstruação está em dia? Ou seja, a empresa vai buscando evidências para saber se a mulher está grávida, né? Se ela vai ser contratada grávida ou se ela tem pretensão de ter filho. E isso caracteriza na Justiça do Trabalho um dano moral. Se essa mulher gravar a entrevista e ela levar essa gravação para um processo trabalhista, mesmo que ela não foi contratada, cabe uma indenização por danos morais, porque é proibido por lei você fazer esse tipo de pergunta, né? Essa pergunta que é obstativa para que a empresa possa contratar uma mulher, né? Bom senso, né? É bom senso, exatamente. Aí a questão é de bom senso. Se a mulher está na idade reprodutiva, ela pode engravidar a qualquer momento. Olha, isso aqui exatamente. A gente tem que analisar. Sinceramente falando, sabe, eu advoguei muitos anos no escritório e 90% era mulher. E as mulheres, elas são muito mais produtivas que o homem. O homem é preguiçoso. Não, olha, né? ele que tá falando. É verdade, mas é verdade. O homem é preguiçoso. A mulher não. A mulher é trabalhadeira. Ela é uma loucura. A mulher ela faz mil coisas ao mesmo tempo. Exatamente. A mulher é um polvo, né? Tem vários braços. O homem é cobra, ele só olha aqui assim, ó. É uma coisa por vez, né? Mas produz também, mas é uma coisa por vez. Mas não, né? Tem homem preguiçoso? Tem. Tem mulher preguiçosa também. Também, mas eu acho assim que ela esse lance de mais. Gravidez faz parte da mulher. E né? a mulher, ela traz isso. Ela administra bem ela isso. administra isso. Exatamente. A empresa que não administra. Perfeito. Ela isso, passa né? a licença maternidade, acabou, ela e ela volta para o trabalho. Ela volta a produzir. Exatamente. Agora tem aquela questão que acho que está muito em debate ainda, alguns países estão testando, que é a semana de 4 dias de trabalho. Essa questão da semana eu acho interessante por muitos itens, porém para algumas pessoas serve, para outras não. Como que está perante a lei todo esse processo? Tem gente aí vibrando já de alegria. Na verdade não existe uma lei ainda, né? Mas existe um projeto que foi implementado aqui no Brasil por uma empresa que chama 4-Day Week, e ela veio com uma parceria de uma empresa estrangeira para fazer um projeto, e mais de 300 empresas se inscreveram para testar esse novo modelo. Esse modelo, na verdade, ele nasceu na Nova Zelândia, com um cara do ramo de investimento, um economista, e ele percebeu que o empregado ele não produz por dia mais do que 3 horas. Ele percebeu isso. Ele 3 horas no máximo? Ele falou, produtivo mesmo, né? O cara produz 3 horas. O resto ele dá uma procrastinada. Ele olha a rede social, vai fumar um cigarro, vai bater um papo com o colega, vai ver uma internet, né? Então ele implementou... Horário de almoço, Márcio. Pois é, mas olha que interessante. Ele implementou essa jornada. Ele falou, bom, já que a produção não rende o dia inteiro, eu vou fazer o seguinte, vou colocar uma jornada de 4 dias na semana,
onde a pessoa... E aí ele implementou o seguinte esquema: 100%, 80%, 100%. Então seria 100% de produtividade em 80% do tempo com 100% do salário. Então não há uma redução salarial e a pessoa ela produz mais em menos tempo. A carga horária é a mesma? A carga horária é a mesma. Então, por exemplo, uma jornada 5x2, 8 horas por dia. A pessoa trabalharia 8 horas por dia de segunda a quinta. E sexta, sábado e domingo, folga. E o que se percebeu nesse projeto é que a pessoa realmente ela produz mais, porque ela tendo a sexta, sábado e domingo, ela tem um tempo de vida com a família, para se cuidar, para fazer outras coisas que ela não conseguiria fazer durante esse período de trabalho da semana inteira. Aumenta o bem-estar dela, então, a qualidade da vida dela. Aumenta a qualidade de vida e aumenta a produtividade, ou pelo menos mantém a produtividade no ambiente de trabalho. E aí o Brasil está testando esse modelo, começou em setembro e vai até o ano que vem, e eles vão realmente ver os índices, a produtividade, né? Como efetivamente isso está gerando dentro das empresas e se realmente está valendo a pena. Mas eles estão trabalhando dentro de determinadas empresas com esse formato? Sim. Essa empresa que trouxe para o Brasil? Ela está monitorando empresas que se inscreveram no projeto e que implementaram a jornada de 4 dias. E normalmente as empresas que se inscrevem nesse projeto são empresas mais modernas, né? As mais tradicionais não aceitam muito. Não aceitam, exatamente. Conservadoras, né? Ou então um ramo que seja de uma utilidade pública, né? Que é essencial, um serviço essencial. Por exemplo, um hospital, farmácia, né? Que é mais difícil de você conseguir uma jornada. Você teria que ter mais empregados para poder adequar uma jornada de 4 dias e aí o custo aumenta, né? E normalmente o que a gente andou vendo é que reduziu-se o número de empregados e agora entra a questão. E com isso, quem ficou tem acúmulo de função? É possível, né? Mas a empresa tem que monitorar isso. E como funciona isso para a lei trabalhista? Se o funcionário vai lá e fala assim, olha, mas eu, depois que ele foi demitido ou que ele saiu, olha, eu trabalhei em determinada empresa, mas quando fulano saiu, eu acumulei função. O que é acúmulo de função? E você disse uma frase antes, desvio de função. Sim. Então, tem uma diferença entre o desvio de função e acúmulo de função, né? Acúmulo de função é quando a pessoa exerce várias atividades distintas daquela pela qual ela foi contratada ao mesmo tempo. Então, ela tem ali, por exemplo, ela faz um trabalho de vendedora, ela faz um trabalho de gerente, ela faz um trabalho de caixa, ela está acumulando funções, né? Está circulando em todos. E ela foi, por exemplo, contratada para ser vendedora. Desvio de função é quando eu pego um vendedor e coloco ele como gerente. Ele para de ser vendedor, ele vira gerente. Mas ele não tem o salário de gerente. Mas ele não tem o salário de gerente. O gerente ganha 40% a mais que um vendedor. Então, ele está exercendo uma atividade fora daquela pela qual ele foi contratado e não está sendo remunerado por isso. Então, na Justiça do Trabalho, ele vai pedir essa diferença salarial e quem pede acúmulo de função vai pedir valores também em cima daquilo que ela acabou exercendo, aquele volume de trabalho que ela acabou exercendo. Tanto no acúmulo como no desvio, há possibilidades desse funcionário ir atrás dos direitos dele. Sim, sem dúvida. Tá. E a prova é do empregado, 100%, tá? Antes que me batam, eu não olhei pro relógio, Jean, mil desculpas, acabamos o programa. Uau! Como passar? Mas esse assunto tava bom, aqui no final eu não podia desviar. Quem quiser te seguir nas redes sociais, que você falou tanto, qual o caminho? É marcionissim.adv. Márcio Nissim com M no final, que eu coloquei M várias vezes e não entrava. Mas Márcio Nissim com M no final, .adv de advogado. Nissim 2 S. Nissim 2 S, isso mesmo. marcionissim.adv. Obrigada, viu, Márcio? Eu que agradeço. Sucesso para você. Maravilhoso. Acho que a gente podia fazer um programa de perguntas e respostas, combinar com o ouvinte isso. Não é nem com o Márcio que eu vou combinar, é com você, caro ouvinte. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho. Tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo. Perfeito. Até lá.